abençoe a todos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui em mais uma Semente de Vida com o tema A Verdadeira Riqueza. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Amados, a verdadeira riqueza para Deus, primeiramente, é quando nós colocamos o nosso coração em buscar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Como está escrito lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Veja que nessa passagem o Senhor Deus ele promete: as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você não vai precisar ficar desesperado, você não vai precisar deixar a ética, a moral, os princípios para ter riquezas na sua vida. Muito pelo contrário, nós tão somente temos que confiar que Deus cuida de nós, que o Eterno cuida de nós e que nós precisamos aprender na sua palavra o que é para Deus riqueza. Para muitas pessoas a riqueza é a fama, o reconhecimento na mídia, né? Muito dinheiro. É claro que ser rico não é pecado. Pelo contrário, ser rico é uma bênção. Porém, quando esta riqueza se torna Deus na vida de uma pessoa, isso se torna algo terrível na vida dessa pessoa. Por causa da riqueza, muitas pessoas deixaram o orgulho, a soberba entrar em seus corações. Tais pessoas têm dificuldade de entender que há um Deus soberano, eterno, glorioso, que deseja que essa pessoa renda o seu coração, entregue o seu coração para Ele. Porque a riqueza faz com que a pessoa se sinta o Deus da sua própria vida. Já que tenho muito, posso tudo. E certamente, essa pessoa que pensa assim, um dia irá perceber que há um Deus sobre toda a terra, sobre todos os homens. A palavra de Deus diz que os diáconos não devem ser pessoas que tenham torpe ganância em seu coração. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, e versículo 8. E essa recomendação é para os diáconos, para aqueles que servem na igreja, que já receberam Jesus como o único e suficiente Salvador. Os diáconos não podem ser pessoas dadas ao vinho, homens de mais de uma mulher e que possuam torpe ganância. Pelo contrário, tem que ser pessoas humildes, pessoas que colocam Deus acima de si e acima de todos, e que o reconheça em todos os seus caminhos, como está escrito lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Quando isso não acontece, até mesmo numa igreja, no meio do povo de Deus, o evangelho ele é substituído por uma palavra voltada tão somente a finanças, tão somente a dinheiro, tão somente a arrecadar, sendo que a igreja ela foi levantada pelo Senhor para que as multidões aprendam no santo templo a palavra de Deus, que se tornem novas criaturas. E isso só é possível ouvindo o Evangelho e aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador. Por isso, não se deve deixar com que outras mensagens tomem o lugar do Evangelho do Reino de Deus. Na igreja, existe os momentos do dízimo, da oferta, e esses momentos são muito respeitados e muito importantes para a igreja, porque os dízimos e ofertas alçadas é para que a igreja seja mantida, para que o sacerdote seja mantido na igreja. Então este momento é um período em que nós temos a oportunidade de contribuir com o coração liberal, aberto e, acima de tudo, com entendimento que nós estamos abençoando o sacerdote da igreja e também o lugar onde nós estamos congregando. Porém, quando isso se torna uma prática, uma palavra que é dita em todo momento, mas durante a palavra, durante todo o tempo, há algo estranho acontecendo. A mensagem do dízimo e oferta é separado nos dízimos e ofertas. E a mensagem do evangelho, ela tem que ser pregada como a palavra principal para que corações sejam salvos. Amém? Então os diáconos não devem deixar que a torpe ganância entre em seus corações. Nós temos que ser ricos espiritualmente.
E se o Senhor Jesus desejar que sejamos ricos financeiramente, assim será feito. Então a palavra de Deus diz que quando oramos e agimos no Senhor, nos aproximamos da realização dos nossos sonhos. Então nós temos que colocar diante de Deus toda a nossa vida. Você não precisa falar com Deus apenas da sua vida espiritual. Você pode falar da sua vida financeira. Você pode falar aquilo que você está necessitando. Até mesmo porque a palavra de Deus diz: Ele suprirá todas as nossas necessidades em glória, em Cristo Jesus. Amém? Então somente seja sincero com Deus e fale aquilo que você precisa, porque Ele suprirá suas necessidades em glória. Glória a Deus. Então Mateus 7, capítulo 7, 8 diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Mateus 7, o Senhor Deus, Ele convida as nossas vidas, nos convida a pedir, a colocar-se diante do Senhor e pedir aquilo que é necessário na nossa vida. Seja emocional, seja sentimental, espiritual e financeira também. Não há problema algum em pedir para Deus, porque Ele está lá no seu alto e sublime trono e está pronto para ouvir a minha e a sua oração. Amém, queridos? Então pode pedir, já com o coração cheio de fé de que Ele estará ouvindo. Salmo 37, versículo 4, diz assim: Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Que maravilha! Por isso que lá em Mateus 6,33 fala para nós buscarmos primeiramente o reino dos céus. Porque se nós buscarmos o reino dos céus, nós estaremos agradando ao coração do Pai. E agradando ao coração do Pai, Ele, saiba disso, Ele está pronto para satisfazer os desejos do teu coração. Amém? E é contigo mesmo que eu estou falando. Coloque-se diante do Senhor em oração. Abra o teu coração. Como podemos agradar ao Senhor? Primeiro, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Está lá em João capítulo 14, versículo 9. Se você não recebe a Jesus como único e suficiente Salvador, você não pode agradar o coração do Pai. Você não pode ser filho de Deus. Como eu vou colocar aqui no card acima, um outro vídeo falando sobre ser filho de Deus. Clique no card aqui e você vai ter um outro vídeo disponibilizado para vocês falando sobre isso. Então, primeiramente, nós temos que aceitar a Jesus, receber o Filho de Deus nas nossas vidas e você estará agradando o coração de Deus. Não tem nada que mais agrade o coração de Deus do que receber Jesus como o único e suficiente Salvador. Segundo, você tem que ser um adorador. João 4, capítulo 23. Se você for um adorador, você tocará o coração de Deus. Nós temos a cada dia que aprender a ser adoradores. Um adorador, ele exalta o Senhor Jesus. Um adorador de verdade, ele exalta o nome do Senhor Jesus e a mais ninguém, porque a este nome nós devemos adorar. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E terceiro e último, busque obedecer os seus mandamentos. João capítulo 15, versículo 10 ao 11, onde a palavra de Deus diz: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Então, quando você guarda os mandamentos de Deus, que está na palavra de Deus, você estará agradando ao Senhor. Então, você agradando ao coração de Deus, saiba, Deus estará pronto para satisfazer os teus sonhos, galardoar a sua vida com aquilo que você mais sonha. Então, busque obedecer, guardar os mandamentos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, que a paz de Cristo inunde o seu coração, a sua família. E nós nos veremos no próximo vídeo, se o Senhor Jesus Cristo permitir. Até a próxima.